Deuteronômio, capítulo 4, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecerdes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. O Senhor, vosso Deus, eliminou dentre vós todo homem que seguiu Baal-peor, mas todos vós que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, estáis vivos até hoje. Eu vos ensinei estatutos e preceitos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhes obedeçais na terra em que estáis entrando para tomar posse. Guardai-os e obedecei a eles, assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós? Pergunta Moisés, servo do Senhor. Queridos irmãos, a leitura aí dos 3 primeiros capítulos de Deuteronômio revelará aquela trajetória, os espias, Cádiz Barneia, na porta da terra prometida, todo o período em que eles, durante 40 anos, peregrinaram, e já as primeiras conquistas da Transjordânia. Eles estão agora diante da terra prometida, prestes a entrar. A palavra, o livro Deuteronômio, significa segunda lei. Esse é o significado da palavra Deuteronômio. Nomos é lei, segunda lei. Novamente, agora, 40 anos depois que a lei fora dada no Monte Sinai para Israel, lei que fora dada no contexto de uma aliança, lei que se constituía os termos do contrato, da aliança firmada, bilateral, aliança essa na qual Deus comprometeu-se em realizar a sua parte prometida e o povo comprometera-se em obedecer aos mandamentos de Deus para que aquela aliança, aquele acordo permanecesse de pé. 40 anos de peregrinação e agora, novamente, diante da terra prometida para nela entrar. E antes de entrar, o povo de Deus recebe novamente, ele tem uma segunda oportunidade de receber a lei de Deus. Lembrando que aqueles incrédulos, durante os 40 anos, que disseram o que disseram, morreram, porque Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Então, uma nova oportunidade. E o que é que Deus lhes diz? Moisés, em nome do Senhor, diz: ó Israel,
é um clamor, é uma exortação para que Israel preste bastante atenção. E o primeiro mandamento, a primeira ordem de Deus é: ouve agora. Agora, depois de tudo que Deus fez, o que vocês deverão fazer. Isso é muito comum no Novo Testamento, falar do indicativo e do imperativo. As cartas, as epístolas, elas sempre estão divididas em duas grandes partes. Uma seção doutrinária, onde os apóstolos descrevem o que Deus fez. Então vem a parte exortativa, a segunda seção da carta, aquilo que nós devemos fazer diante e baseado em tudo que Deus fez, e diante de tudo que Deus fez, o que nós devemos fazer. É mais ou menos isso. Ó Israel, ouve, escuta agora. Após o relato de tudo que ele fez por vocês e baseado nessa obra redentora do Senhor, agora cabe a vocês ouvir, ouve. E é óbvio que quando Deus nos diz ouve, Ele não quer apenas que escutemos. Quando um pai pergunta para o filho: você ouviu? O pai sabe que o filho não é surdo. Ele está dizendo: você escutou, entendeu, vai obedecer? Então está aqui: ó Israel, ouve agora. O quê? Os estatutos. Ouve agora os preceitos. São dois termos que os estudiosos dizem serem, nesse texto, sinônimos. São os preceitos, os estatutos, os mandamentos, todas as orientações de Deus. A palavra Torá, a lei, é muito mais do que um código legal. Ela tem a ver com a totalidade da instrução de Deus para a vida do seu povo. Se vocês entrarão na terra, como na terra na qual entrarão, deverão viver. Os povos que lá estão serão por Deus retirados, porque não viveram de acordo com o padrão de Deus. Eles encheram a medida. Agora Deus, como usou a Assíria para punir o reino do norte, e posteriormente a Babilônia para punir o reino do sul, agora usará o seu próprio povo como agente do seu juízo sobre os povos de Canaã. Então, eles entrarão na terra. E como deverão viver? De um modo diferente, distinto dos povos que lá viviam. Eles saíram exatamente por conta de viverem um estilo de vida absolutamente de costas para Deus e contrário à vontade de Deus. Por isso, agora eles aprenderão. E Moisés diz: ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino. Aprendam. Aprendam. Quando ele diz ouve, é basicamente aprendam. Eu vos ensino. Com que propósito? Para obedecerdes. Então, ouve, aprende, para quê? Para obedecer. Para quê? A fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra. Então, a palavra foi pregada, Moisés estava ensinando a revelação, a Torá, a instrução divina, preceitos e estatutos. Eles deveriam aprender, porque Moisés estava ensinando, deveriam aprender baseado no ensino. Com que propósito? Obedecer. E qual era o propósito da obediência? Viver e tomar posse da terra. Assim, meus irmãos, Jesus está em sintonia com esse princípio bíblico. Ele disse para que fôssemos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, ensinando-as a obedecer. Qual é o propósito do ensino? Informar, transmitir
conhecimento, de modo que uma pessoa obtenha, através do ensino ministrado, as informações que outrora não tinha. Não. O propósito, o fim último do ensino é a obediência, ensinando-os a obedecer, disse Jesus. Tudo o que eu disse, tudo o que eu vos tenho falado. Então, o propósito da nossa escola bíblica, do sermão, do estudo bíblico, não é tornar você um conhecedor da história de Israel, das doutrinas, das palavras gregas, hebraicas. Você poderia vir aqui e dar uma aula sobre unção, mostrar as palavras hebraicas e gregas, os conceitos, como era aplicada, por quê e para quê, e você não conhecer na sua vida a unção. Mas Deus não quer que você obtenha informação para que você diga, eu conheço. O propósito do ensino é obediência. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não pratica a palavra, ele se auto-engana, ele promove um auto-engano, ele mente para si mesmo. Portanto, Deus não quer doutores e pós-doutores que acumulem títulos e títulos de pessoas que têm um vasto conhecimento da Bíblia. Deus quer filhos e filhas obedientes, que aprenderam a verdade, se submetem à verdade, amam a verdade e praticam a verdade aprendida. E a única explicação para os insucessos, os fracassos, para lares desunidos, divididos, lares divorciados, igrejas divididas, igrejas desunidas que não cumprem a missão. Qual a explicação? Pessoas que sabem muito a palavra, mas não vivem a palavra. E o texto bíblico é claro, não adianta nada você saber. Eu fui fazer uma visita e aquele irmão disse, pastor, ele estava afastado, não tem nada que você possa agora falar que eu não saiba. Fale qualquer texto da Bíblia, qualquer episódio, eu vou lhe dizer onde está. Ele sabia tudo mesmo, criado na igreja, estudioso da Bíblia, mas ele não obedecia a nada. Ele era um marido adúltero, ele era um marido que não cuidava bem dos filhos, dava trabalho para a esposa, ele sabia tudo, mas ele não sabia nada, porque o propósito bíblico do ensino é a obediência. Por isso, ouve, significa aprenda. Agora, os estatutos e os preceitos que eu vos ensino para, o texto deixa claro, para obedecerdes a eles, a fim de que, novamente, indica propósito. Qual é o propósito do aprender ou do ouvir? Obedecer. E o propósito do obedecer é a fim de que tenhais vida. Vida. Irmãos, esta vida aqui, com certeza, não é a vida eterna. Era a vida na própria terra prometida. A sobrevivência na terra prometida, terra que eles estavam prestes a entrar, dependeria da obediência deles aos estatutos e preceitos do Senhor. Se eles não obedecessem, eles não viveriam. Por favor, abra aí em Deuteronômio 30, nesse mesmo livro, a partir do verso 15. Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Um pouco aí à frente e mantenha o dedo lá no capítulo 4, né? Olha o que diz, Deuteronômio 30, 15. Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedecerdes aos mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e preceitos, então viverás, então te multiplicarás
e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que estás entrando para possuir. Mas, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído. Então, meus irmãos, voltando lá para o capítulo 4, o que ele está dizendo? Aprenda para obedecer, obedeça para que tenhais vida. A proteção de Deus nunca foi incondicional. A proteção divina, ela está sob a condição da obediência. E a fim de que tomeis posse da terra, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. E mais uma vez nós temos aqui sempre esse ensino, tanto da soberania divina, que dá como dádiva a terra, quanto a responsabilidade humana de entrar nela e tomar posse. A terra era uma dádiva do Senhor, mas essa dádiva seria dada soberanamente por Deus, de modo que nações maiores, mais fortes, mais bem protegidas e militarmente equipadas, elas fossem incapazes de vencer o seu povo. Então, de que maneira o povo tomaria posse? Seria pela guerra. Isso significa que é Deus quem dá, mas você tem que entrar na terra e você tem que guerrear por ela. Você vai tomar posse. Se você quer abrir a sua empresa, o seu negócio, e você vai para a rede, e Deus diz, eu vou lhe dar bênçãos do seu trabalho, e você acorda e vai para a rede, não é? Da rede da varanda você vai para a rede do quarto. Ora, você não vai tomar posse de nada, porque Deus não dá nada para ninguém assim. É Deus quem dá. Tanto é Deus quem dá, que quando eles entraram no campo de batalha, eles venceram inimigos improváveis de serem vencidos. Eles venceram porque Deus estava com eles. Mas eles entraram na terra, eles lutaram, eles tomaram posse. Então, a participação, a dádiva divina da bênção, não elimina a responsabilidade humana da luta, do sangue, suor e lágrimas, para vencer. E é assim que Deus faz. Então, o segundo mandamento, o primeiro foi, ouve. O segundo, não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena. Terceiro mandamento, nem diminuireis nada. Vejam, irmãos, imaginem comigo a tristeza de uma vila onde várias pessoas já morreram picadas por uma cobra cujo veneno é mortífero. Quanta tristeza, quantas sepulturas, quantas famílias sem um membro delas morto por envenenamento. Agora, chega a notícia. Após anos de estudos e pesquisas, encontrou-se o antídoto eficaz, a dosagem certa, as substâncias unidas certas, o antídoto 100% eficaz. Agora há esperança. Ninguém vai morrer mais dessa cobra, dessa veneno dessa cobra. Mas alguém muito inteligente, muito sábio, né? Pensa assim, puxa, só tem 20 antídotos, vamos fazer 40, e ele quer acrescentar alguma substância àquele antídoto. Ou se ele achou que a dose era muito alta, ele diminui. Se diminuir a dose, vamos dobrar de 20 para 40. Ele adultera o antídoto. Adiantaria tomar um antídoto adulterado? Claro que não. As pessoas continuariam morrendo. E elas diriam, por quê?
O antídoto não presta? Não, ele presta. Ele foi adulterado. Irmãos, a missão da igreja, a missão do povo de Deus, não é só obedecer. Além de obedecer, ela tem uma missão de preservar a verdade que deve ser obedecida. Porque se o evangelho for diluído, se a lei, se a instrução de Deus, se a revelação de Deus, ela for adulterada por teólogos e pastores tão inteligentes e tão sábios, que eles afirmam que a Bíblia precisa ser revista, atualizada, ela precisa ser, passada por uma avaliação dos sábios e dos entendidos teólogos, que na sua vaidade intelectual, nos seus divaneios acadêmicos, eles acham que a Bíblia não está completa, não é perfeita. O que acontece? Acontece que o evangelho adulterado, e Paulo diz na sua carta aos Gálatas, no 1º capítulo, que quem se desvia do evangelho, se desvia daquele que vos chamou pela sua graça. É impossível você se desviar do evangelho e não se desviar de Deus. Não tem como. Há um só evangelho, não há outro evangelho. O que existem são evangelhos corrompidos e deturpados. E o que Moisés está dizendo é: preserva a revelação, toma conta, protege, não deixe, não permita que a verdade de Deus seja adulterada por acréscimo ou por subtração. Então, ouça, obedeça, viva, tome posse das dádivas, mas lembre-se, de nada adiantará obedecer uma lei divina adulterada. Não adianta nada um evangelho modificado pela carnalidade humana. Então, não basta obedecer, como não basta tomar o antídoto. É preciso tomar um antídoto que foi preservado conforme originalmente feito pelos cientistas. Então, nossa missão é apologética, é de defesa do evangelho, da revelação, da palavra. Nós temos que ser uma igreja que conhece a palavra a ponto de saber detectar quem está adulterando, ensinando de maneira desviada e corrompida, de modo a não aceitar estas coisas. Bem, versos 3 e 4, Moisés apresenta uma ilustração do que ele acaba de dizer, baseada num fato histórico, não é? Qual o fato histórico? Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Se os irmãos lerem Números capítulo 25, encontrarão lá o fato de que muitos homens de Israel, eles foram cultuar os deuses Baal, dos moabitas ou amonitas, agora me confundi aqui, um dos dois. E eles se envolveram em promiscuidade sexual. Eram cultos que envolviam promiscuidade, não é? Cultos a Baal. E por causa daquela idolatria misturada com depravação, aqueles homens foram executados. E ele está dizendo: Deus, o Senhor, eliminou dentre vós todo homem que seguiu a Baal Peor. Mas todos vós que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, estáis vivos até hoje. Então o princípio qual é? Ouça, isto é, aprenda o que eu ensino para obedecer. Se obedecer, você viverá. Você tomará posse da dádiva de Deus. Mas se você desobedecer, você vai ser destruído. E ele está dando um exemplo histórico. No caminho, quando muitos homens partiram para uma prática idólatra com promiscuidade,
com degeneração moral, o que foi que Deus fez com os que desobedeceram? Deus os eliminou. Então, aqui vossos olhos viram, vocês viram com os seus próprios olhos o que Deus fez com quem desobedeceu e com quem obedeceu. Vós vos apegastes a Ele e estáis vivos. Então apeguem-se a Deus e não desobedeçam a Deus. Meus irmãos, a partir do verso de número 5, Moisés repete: eu vos ensinei estatutos e preceitos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou. Com que propósito? Para que lhes obedeçais na terra em que estás entrando para tomar posse. Ele relembra o ensino, o propósito do ensino, que não é informar, mas é obedecer para tomar posse do que Deus dá. Aí no verso 6 é muito importante, mais um mandamento: guardai-os e obedecei a eles. Assim, desse modo, desse jeito, guardando e obedecendo os mandamentos, os estatutos e os preceitos, sabe o que vai acontecer? A vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos. Os povos, as nações vizinhas, elas viriam com seus próprios olhos que aquele povo, o povo de Deus, era um povo sábio e um povo inteligente, um povo entendido. Assim, observem, se os irmãos lerem o Salmo 19, verão que as qualidades da palavra de Deus, elas são produzidas naqueles que obedecem à palavra de Deus. A palavra de Deus é sábia, e ela dá sabedoria, e ela transforma quem nela crê e obedece em pessoas sábias. A palavra de Deus, irmãos, ela tem o entendimento divino, ela dá entendimento, e ela transforma aquele que obedece em uma pessoa inteligente, entendida. Os povos, agora observe o que é missões. Nós queremos que as pessoas ouçam. Hoje, muita gente não quer ouvir a palavra, não se interessa pela palavra, não julga que há relevância na mensagem bíblica. E aí nós perguntamos: como elas ouvirão? Como elas se interessarão por ouvir essa maravilhosa mensagem? A mensagem é maravilhosa. Por que as pessoas não querem ouvir? Por que tanto desinteresse? Moisés está dizendo assim: guardando a palavra e obedecendo a palavra que é sábia e entendida, ela vos transformará em pessoas sábias e entendidas. E os povos verão a vossa sabedoria. Os povos verão o vosso entendimento. Eles ouvirão todos os estatutos, ou seja, eles entenderão depois de ver na vida, na conduta, no caráter, na sociedade. O que é uma sociedade quando os membros daquela sociedade obedecem a Deus? Então eles perguntarão: quem vos ensinou isso? Os estatutos. Aí eles ouvirão a fonte dessa sabedoria e desse entendimento. E sabe o que eles dirão? Primeiro eles verão, depois eles ouvirão. E eles dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Olha, as nações declararão isso a respeito de Israel. Elas dirão: esta grande nação é. Irmãos, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista dos impérios, Israel nunca foi uma grande nação.
que se media por riqueza, extensão de terra, palácios. Nunca foi um Egito, uma Babilônia, uma Assíria. Sempre foi pequena, insignificante. Mas vocês já ouviram alguém dizer, ali vai um grande homem? Ele pode ser até baixinho, mas ele é um grande homem. O que é que, para nós, qual é o nosso conceito de grandeza? João Batista foi grande aos olhos do Senhor, mas quem olhava para ele? Um homem esquisito, que comia coisa esquisita, que se vestia de modo esquisito e morava num lugar esquisito. Ele morava no deserto, se vestia de pelo de camelo, comia gafanhoto e tinha uma aparência não muito atrativa. Jesus pergunta, o que vocês foram ver no deserto? Quem se veste bem está nos palácios. Mas ele foi chamado de um grande homem, ele foi grande aos olhos do Senhor. A grandeza não está no tanto de dinheiro que você tem, o carro que você usa, os bens que você possui. A grandeza está no seu caráter, está na sua conduta, está naquilo que você é. Uma pessoa sábia e entendida, do ponto de vista divino, ali tem grandeza. E as nações diriam, esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. As nações dirão isso sobre o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus guardou, obedeceu os preceitos e os estatutos. A palavra de Deus é pura e ela gera pureza em quem a obedece. A palavra de Deus é viva e ela vivifica quem obedece. A palavra de Deus, irmãos, o Salmo 19 descreve para nós o que é a palavra e o que é que ela faz na nossa vida quando nós nos submetemos a ela. Portanto, nós seremos um povo assim considerados. Se eu, na minha casa, você na sua casa, se nós obedecermos a palavra de Deus, as pessoas que conviverem conosco, elas perceberão a nossa sabedoria e o nosso entendimento. Elas verão isso. Uma coisa é eu dizer, eu sou sábio, eu sou entendido. Outra coisa é você não dizer nada e as pessoas constatarem na convivência com você que você é sábio e entendido. Elas verão e elas então ouvirão os estatutos. Eu quero ouvir. Vocês são assim por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Então eu quero ouvir essa palavra. Irmãos, nós temos que falar, verbalizar e pregar. Mas as pessoas querem ver na vida de quem prega, na nossa vida, elas querem ver o Evangelho. Lembram do vendedor de vitaminas que bateu à porta da sua casa e que lhe queria vender as melhores vitaminas? E você então, depois de ouvir aquela exposição longa sobre aquelas maravilhosas vitaminas, você perguntasse, você toma? E ele disse sim, e ele é magro, esquelético, anêmico, amarelo. Você diria, muito obrigado, mas nem que você queira me dar essas vitaminas, você está me vendendo, nem que você queira me dar, eu quero. Porque se não serviu para você, vai servir para mim? Irmãos, as pessoas hoje precisam ouvir o Evangelho, mas elas não querem, elas julgam irrelevante. Mas se elas virem de maneira concreta a minha sabedoria, o meu entendimento, elas dirão, o que é que fez esse homem um homem sábio e entendido? A palavra de Deus. Então eu quero ouvir a palavra de Deus. Então, a pregação, ela tem que ser precedida de testemunho. Missões e ética.
Evangelização e vida andam juntos. Então nós temos que ouvir, aprender, obedecer. Temos que preservar a revelação, cuidar dela e protegê-la para ela não ser adulterada. E ao obedecer a palavra, ela nos transformará, ela nos transmitirá seus atributos. A palavra de Deus é sábia, ela é entendida e ela fará com que nós sejamos assim. Mas se você disser, vá a um encontro de casais da nossa igreja, mas são seus vizinhos, e vê que você e sua mulher se mordem o tempo todo, que vocês se aborrecem o tempo todo, que a sua casa é uma casa marcada por conflitos, porque ali não tem gente sábia e entendida, tem gente tola, que não obedece à palavra de Deus. Esse vizinho ou esse colega de trabalho vai dizer, esse encontro de casal te ajudou muito? Ajudou. Por favor, me desculpe, mas eu não quero ir nesse encontro. Não serviu para você, não serve para mim. Então a base da evangelização é a nossa vida. Aí Moisés disse, não é? Duas perguntas que as nações, os povos, farão. Primeira, verso 7. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. Veja, quando os povos, eles contemplarem a nossa sabedoria e entendimento que a palavra de Deus nos dá, eles perceberão uma coisa, a própria presença de Deus em nós e entre nós. Eles verão que Deus, o Senhor, é próximo, não é distante. O nosso Deus, ele é tão próximo, que todas as vezes que nós oramos e invocamos o seu nome, ele está ali, presente, abençoando. Olha a conclusão que as nações chegarão, que o Deus de Israel não era um Deus distante, conforme os deuses dessas nações, divindades, supostas divindades. Não, o Deus de Israel, cuja palavra é sábia e entendida, e transformou esse povo num povo sábio e entendido, esse Deus é um Deus presente, próximo, tão próximo que todas as vezes que o invocamos, ele ouve. Não é? É como se um pai dissesse, estou aqui para te ajudar, e o filho dissesse, você nunca está perto, então não adianta eu gritar o teu nome, porque você não vai ouvir, você está sempre tão distante, como é que você vai escutar o meu pedido de ajuda? Mas um pai presente, todas as vezes que o filho pedir ajuda, ele pode socorrer. Por quê? Porque ele é presente. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus distante, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se é socorro bem presente, é porque ele está presente. Não adianta você gritar pedindo a ajuda da sua mãe, se ela está a quilômetros de você. Mas se ela está presente, na hora da angústia, você grita e ela te socorre. Então, irmãos, o Senhor é assim. E os povos, as nações, verão Deus muito presente no meio do povo de Israel. E, por analogia, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho dirão, que família sábia e entendida. Que pessoa sábia e entendida. Por que é? Os estatutos do Senhor. É porque eles aprenderam a palavra. E eles dirão, o Deus de Jesus Cristo, o Deus e Pai de Jesus Cristo, que essa pessoa sábia e entendida adora, é presente. Por isso, todas as vezes que ele ora, Deus escuta. Irmãos, isso tem um poder de atração evangelístico muito grande. As pessoas precisam ver a presença de Deus, o poder de Deus respondendo aos nossos clamores. Aí elas se interessarão por esse Deus que nós queremos anunciar.
Nós anunciamos a Deus, mas eles querem ver qual a diferença que esse Deus pregado realmente faz na nossa vida. E o último versículo, a segunda pergunta que as nações farão: e que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós? Os irmãos sabem que era muito conhecido o Código de Hammurabi, né? Era muito conhecido lá na Mesopotâmia, e aquilo era conhecido no Oriente Médio. Mas Moisés está dizendo que os estatutos e os preceitos do Senhor eram tão justos que geravam uma sociedade com justiça social. Eles veriam, as nações veriam justiça social. Como nos revolta a desigualdade, a injustiça social. Poucos têm muito, muitos têm pouco. Como conseguir, tirando os preguiçosos, os aproveitadores, não é? Os que se vitimizam, não é? Porque tem muita gente que é pobre e tudo, porque é preguiçoso mesmo, não quer trabalhar, não quer estudar. Eu conheço famílias onde teve filho que quis estudar e lutar e outro queria brincar. E depois tiveram vidas diferentes. Injustiça social? Não. Foi um preguiçoso que não quis. Mas é óbvio que existem situações econômicas e sociais que prejudicam ao extremo a muitas crianças, que muitas vezes não conseguem nem ir para uma aula. Então, justiça social. Nós queremos, quem é que não quer isso? Isso não é uma bandeira, meus irmãos, de políticos ou de ideologias. Isso deve ser o nosso querer, ver justiça social. Uma sociedade onde as leis são tão justas que as pessoas são protegidas do seu direito, as pessoas têm direito à educação, direito à saúde, justiça social. E Moisés está dizendo: comparem a lei de Israel, os estatutos e os preceitos do Senhor, que são tão justos, comparem com os outros códigos legais das demais nações, e vocês verão que a lei do Senhor é muito melhor, ela é muito mais justa. Se ela fosse obedecida, não haveria injustiça social em Israel. Por exemplo, a cada 6 anos, não é? O ano do jubileu, se você endividou-se, vendeu a sua terra, ou foi feito de escravo para pagar a dívida, 7 anos depois você recobraria o seu patrimônio, a sua família não perderia. E o ano do jubileu, a cada 50 anos, nunca haveriam latifundiários, grandes proprietários de terra, porque nunca ninguém perderia sua terra, porque naquela lei justa tinham modos como você poderia pagar os seus erros sem perder a posse da terra. Então, a lei de Deus, ela é justa. E Moisés está dizendo: assim, se vocês obedecerem à palavra de Deus, as pessoas constatarão a vossa sabedoria, o vosso entendimento, elas perceberão a presença e a proximidade de Deus em suas vidas, e elas também perceberão que vocês produziram uma sociedade onde existe justiça social. Assim, os povos, eles temeriam a Deus, lembrando que a missão de Israel era ser uma nação sacerdotal, uma nação que faria ponte entre Deus e as demais nações. Mas sem testemunho, impossível. Eu concluo então a mensagem dizendo: meus irmãos, nós faremos Operação André, nós convidaremos parentes, amigos, colegas de trabalho. Aquele colega de trabalho que trabalha com você diz assim: como ela é sábia e entendida, gente. Quando tem problemas aqui, ela não criou os problemas. E quando tem, ela ajuda a resolver.
Ele não é um criador de casos. Há pessoas que são conhecidas como pessoas que criam problemas, que criam desavenças. O tempo todo é litígio, o tempo todo é conflito. Por quê? Pare para pensar. Muito mais da metade dos problemas de relacionamentos, nós os criamos por falta de sabedoria. Então, os irmãos podem ser grandes conhecedores da palavra de Deus. Se os irmãos não obedecem à palavra de Deus, se eu não obedeço à palavra de Deus, ninguém verá sabedoria e inteligência divinas na minha vida. Ninguém verá. E ao não constatar que eu sou sábio e entendido, não terão interesse em ouvir os estatutos, a palavra de Deus. Então, uma igreja que quer ser evangelizadora, pregadora do Evangelho, se queremos que as pessoas ouçam dos nossos lábios a palavra de Deus, então primeiro elas querem ver o que o Evangelho fez na nossa vida, no nosso caráter, na nossa conduta, na nossa família. Depois elas dirão, esse Evangelho é bom, esse Evangelho transforma as pessoas de tolas em sábias, de ignorantes em pessoas entendidas, promove justiça. Esse Evangelho é bom, eu quero ouvir essa palavra. Então, a base da missão é a ética. Missiologia e ética vão andar juntas. Testemunho e evangelização têm que estar casados, não é? Vai na frente o teu testemunho, depois chegarão as tuas palavras. Vai à frente a tua vida, depois chegarão os estatutos e preceitos do Senhor. O desafio de Deus para nós, irmãos, é aprender a palavra para obedecer. Obedecer para viver. Obedecer para tomar posse de todas as bênçãos que Deus prometeu para nós. Assim, nós usufruiremos das bênçãos da obediência e as pessoas ao nosso redor também serão impactadas com as bênçãos da nossa obediência. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore. Diante de tudo que você ouviu, ore. Você tem testemunho? Sua vida fundamenta suas palavras? Ore ao Senhor nessa manhã.